Olá, pessoal. Vamos retomar o nosso conteúdo ainda no capítulo 6 sobre região norte. Só que dessa vez nós vamos retratar sobre população, tá? População da região norte. Então vamos ver aqui. O que o texto fala, né, sobre a região norte? A região norte, ela é a menos povoada e a segunda menos populosa. O que significam esses dois termos? Povoado tem a ver com a densidade demográfica, como o texto cita aqui, que a densidade demográfica é de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, pega-se o valor total, né? É a menos populosa, ou seja, não tem tanta gente no valor total de população, e divide-se por esta área toda de extensão. E aí vai se perceber que os habitantes eles estão espaçadamente distribuídos, ou seja, desordenadamente distribuídos. As pessoas geralmente procuram mais as capitais, então mais escurinho aqui é onde tem o maior número de pessoas. Então, o que fez? Por que a região norte não é ocupada de maneira uniforme, como o texto diz aqui? Isso tem a ver com a questão da ocupação do país em si. O texto fala que a ocupação do país seguiu a exploração de riquezas minerais e no caso aqui da região norte, pelas drogas do sertão. Então, assim, o Brasil, toda a ocupação dele foi em decorrência, sim, dos ciclos econômicos. Lembram dos ciclos econômicos? Então, tudo foi em decorrência dos ciclos econômicos. À medida que ia surgindo uma atividade, como, por exemplo, pau-brasil na Bahia, eles ocupavam aquela região e quando eles viam que aquela atividade já tinha sido, de certa forma, assim, se esgotado, né? E aí eles passavam a ocupar outras áreas e explorar aquelas áreas. Então, no caso da região norte, foi devido às riquezas minerais, né? E também pelas drogas do sertão. Então, essa ocupação, né, ela começou nesse período, mas ela se intensificou no fim do século XIX e início do século XX, os anos 1901, né? E com o tempo, as indústrias foram chegando, né? Então, tudo começou bem por questões mesmo de atividades primárias, tá? Só que assim, região norte, sempre as pessoas procuravam estar mais próximos de lugares, né, que desse certas condições, beira de rios, perto de uma área de vegetação que pudesse desenvolver algum plantio. Então aqui, quais foram as transformações? A partir de 1960, algumas mudanças aconteceram, né, que isso trouxe um estímulo, né, para a população e fez com que a urbanização, mais indústrias chegasse ao local e assim a urbanização fosse intensificada. Então, a partir de 1960, foi o total investimento do governo. Então, observem quem era presidente nesse período aqui, pesquisem sobre isso, tá? Fica a dica aí. Então, o governo ele investiu naquele local, né? Atraiu projetos, melhorou a infraestrutura e isso fez com que as pessoas se agradassem de determinadas áreas que antes não eram tão não chamava atenção, vamos dizer assim. Então, como foi que começou? Os primeiros projetos, além da construção de rodovias e instalação de hidrelétricas, os primeiros projetos foi o setor industrial, que é o chamado Zona Franca de Manaus. Então, esse setor de indústrias automobilísticas e o aumento do comércio, a intensificação do comércio, fez com que, né, esse vazio demográfico, né, algumas áreas pudessem ser ocupadas, como diz aqui, justifica a ocupação de áreas com baixa densidade demográfica, que, no entanto, esses espaços eram habitados só por índios, ribeirinhos, e algumas áreas, né, foram beneficiadas com isso, porque elas não tinham certas condições de abrigar pessoas, tá? Então, aqui o texto traz um gráfico, né, mostrando o crescimento, né, da população em decorrência da urbanização. E vocês observem que de 1940 até 2015 só
cresceu. Então, muitas melhorias na infraestrutura, melhoria em indústrias, com todo esse investimento, construção de rodovias como a Transamazônica, isso facilitou a chegar em determinadas áreas. Só que, claro, por outro lado, a gente sabe que a questão de floresta amazônica sofreu sim com isso. Foi preciso devastar, então é como diz, o homem ele transforma o espaço mesmo assim, conforme as suas necessidades. Tem o lado positivo e o lado negativo, né? Tem as vantagens e desvantagens dessas ações. Mas aqui o texto cita também a população indígena e população ribeirinha, que em muitas áreas, né, mesmo com todo esse avanço, né, com toda essa industrialização e urbanização, muitas áreas ainda abrigam indígenas, populações indígenas e populações ribeirinhas, que são aquelas pessoas que dependem totalmente daquela área, acostumaram-se a viver à beira de rios. Se vocês veem algum vídeo no YouTube, tem mostrando algumas crianças brincando dentro dos rios, ou seja, ou vamos dizer assim, a área que eles brincam é o próprio rio. São feitos campinhos para jogar futebol ali mesmo, em cima de madeiras, e eles se divertem ali mesmo. Então, algumas populações acostumaram-se com essa situação, tá? Mas no decorrer, né, do período todo, a região cresceu e continua crescendo com esses investimentos, tá? Agora nós vamos falar dos aspectos econômicos, assim, destacar quais são essas atividades econômicas, né, que são significativas. Porque a região, a gente já sabe, tudo começou com atividades primárias, né, que é a mineração, né, o extrativismo mineral e animal e vegetal também, como vocês sabem, o destaque, né, para a castanha do Pará, o látex, é um tipo de extrativismo e é um extrativismo vegetal. Mas temos também o destaque do extrativismo mineral em algumas áreas, como Carajás, né, em Paraopebas, a Serra dos Carajás, a bauxita, né, que é o alumínio, na região também do Pará, no Amazonas, o estânio, né, que é a cassiterita. Então, essa área, toda essa região, as principais atividades são as atividades primárias, extrativismo, sejam eles mineral, vegetal e animal, como também as atividades de agropecuária. O texto vem trazendo aqui, falando sobre a questão da pecuária extensiva em algumas áreas, atividades agrícolas também, através como diz aqui, a partir da década de 1970, né, houve um processo de derrubada de árvores por meio de tratores, motosserras e queimadas, e isso fez com que algumas áreas que ficaram devastadas servissem de grandes fronteiras agrícolas, ou seja, grandes áreas para a produção agrícola. Aí o texto cita aqui milho, soja, arroz e também criação de animais, tá? Claro que sempre um destaque para peixes, né? E outros alimentos, como o texto cita aqui. Então, a produção, a base, né, da economia da região norte são as atividades primárias, sim. Apesar, né, das atividades industriais, como o texto fala aqui na página seguinte, página 353, apesar dos polos industriais, da Zona Franca de Manaus e de outras áreas em Rondônia, né, de indústria química, indústria alimentícia, indústria de calçados, apesar dessas atividades industriais, né, da intensificação do comércio, de determinados serviços, né, muita oferta de emprego, mas a base ainda é as atividades primárias, tá ok? Aí o texto traz aqui, né, a imagem, né, do grande polo Zona Franca de Manaus, que tem mais de 600 indústrias, né, e atualmente muitas empresas são atraídas, né, multinacionais inclusive são atraídas para esta região, tá? E aqui o texto traz também, falando sobre a questão da devastação. Ora, logicamente, se eu vou
melhorar, eu vou trazer tecnologias, vou trazer exploração de recursos, vou intensificar a exploração desses recursos, consequentemente, né, eu vou comprometer algumas áreas, eu vou desmatar. Então, o avanço do desmatamento, que o texto fala aqui. Devido a quê? A exploração ilegal, então, tanto foi por questões vamos dizer assim, porque estavam precisando de áreas para abertura de estradas, para explorações de minerais, mas também, né, pela construção das usinas hidrelétricas, mas também por muitas questões vamos dizer, de forma ilegal, com a intenção mesmo de desmatamento, fez com que surgisse esse arco aqui do desmatamento. Então, algumas áreas que são, né, aqui o texto mostra a delimitação das áreas, né, que corresponde a essa Amazônia legal, né, ou seja, que vai até metade do estado do Maranhão, corresponde à área que se considera a Amazônia legal, que tem essas características, mas que sofreu, né, com a devastação foi intensa, principalmente aqui perto, né, do estado do Amazonas e Pará, tá? Então, gente, aqui a gente finaliza esse capítulo. Eu estou trazendo aqui a atividade desta aula, mas deixa eu explicar. Primeiro, essa atividade, eu trago aqui a primeira questão, né, que é para você fazer um relato dessa videoaula. Você vai anotar todos os pontos que você entendeu e também os que você não entendeu, tá? Tente fazer pelo menos 15 linhas, menos que isso não dá. Se você fizer 40, é uma quantidade boa também, mas tente fazer pelo menos 15, tá? Porque é o relato de uma aula. Então, o que é que eu quis trazer aqui? Aí, essa primeira questão, vocês podem me entregar com 8 dias, como sempre, como toda semana, a gente recebe as atividades. Agora, destaque para essa segunda questão. Essa segunda questão, eu quero mostrar para vocês sobre... uma questão de... É um trabalho, na verdade. Eu estou pedindo para vocês descreverem o processo de divisão regional do Brasil, né? Como a gente viu, o Brasil é dividido em regiões, as 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas toda essa divisão, ela começou em 1534, a partir do Tratado de Tordesilhas. Então, eu quero que vocês representem essa divisão a partir dos desenhos desses mapas de cada ano desse aqui, tá? Então, essa atividade, o ano passado também, o 7º ano do ano passado deu super certo. Eu geralmente dou um prazo maior, porque são desenhos de mapas. Mesmo que você não desenhe bonito, mas que você coloque a legenda, o nome direitinho. Não faça só um borrão assim, dizendo que é um mapa, não, tá? Desenhe direitinho e tal. Mesmo que essa letra não seja bonita, mas faça. E aqui eu coloquei a data 2 de setembro. Não recebo outra data, tá ok? Não recebo outra data. Esse trabalho aqui vocês vão deixar na escola, né, com as coordenadoras. Vão deixar na escola e eu vou recolher. No dia 3 eu vou recolher esse trabalho, porque se eu tô pedindo para você deixar dia 2, dia 3 eu vou recolher, tá ok? Não pode passar dessa data. Após essa data, eu não recebo mais, tá? Porque a gente tem que cumprir os prazos, porque temos que corrigir, colocar nota e tudo mais. Tá ok? Então, esse trabalho é simples, é só o desenho de mapas que referem a todos esses anos aqui, tá ok? Por isso que eu tô dando um prazo maior, tá? Se tiverem alguma dúvida, me procurem, viu? Não fiquem com dúvida, me procurem. Quem já me procurou sabe que conseguiu me encontrar e a gente teve como resolver o problema, tá ok? Então, um abraço, até mais.